Olá, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, né? Nessa nossa revisão, nesse nosso relembrar do que foi ensinado assim na nossa formação catequética, né? Vamos falar sobre oração. O que é oração? Oração, uma definição bem simples assim, é uma conversa com Deus. Mas não é uma conversa pura e simplesmente conversa. É uma conversa onde você diz o que você sente, o que você deseja dizer para Deus, e você também escuta o que Ele diz. Mas Deus não fala com palavras audíveis, né? Às vezes até algumas pessoas santas até escutaram, mas via de regra não é comum você escutar Deus falando você com palavras normais como as que vocês estão escutando agora. Então, a oração, né, não é simplesmente uma conversa com Deus, mas é também uma conversa consigo próprio, né? Porque você, de uma certa forma, tem que mergulhar bastante dentro de você para conseguir escutar a Deus. Meio complexo, né? Pois é meio complexo mesmo. Hoje nós vamos falar dos tipos de oração que existe e vocês vão entender assim qual que é realmente uma conversa do Deus, qual que talvez não seja, né? Será que todo tipo de oração é uma conversa com Deus? Vamos falar sobre isso hoje. A oração existem diferentes formas, mas poderíamos dividir elas em três formas pelo menos. Temos a oração pessoal, na qual você faz sozinho, né, em sua casa. Temos a oração em comunidade, na qual você faz com outras pessoas. E temos a oração que outras pessoas fazem por nós não fazemos. Mas temos a oração que nós recebemos de outras pessoas. A oração que recebemos de outras pessoas não vai entrar na conversa nossa de hoje, entendeu? Vamos falar primeiro da oração dos outros dois tipos. Se der tempo, dependendo de quanto esse vídeo ficar longo, né? Eu não gosto de ter vídeos maiores do que 15 minutos, que eu acho que passando disso fica difícil para a pessoa prestar atenção, né? Absorver, né? Acho que tudo que se alonga demais é meio complicado. Tanto que na nossa formação ao vivo, eu gostava de encontros de até uma hora, antes da pandemia, justamente por causa disso, entendeu? Mas enfim, vamos começar com a oração em comunidade. A oração em comunidade tem duas formas. Entenda-se comunidade, você estando na igreja, né? Na igreja prédio, né? Estando lá, ou estando com mais de uma pessoa na sua casa, por exemplo, para rezar, entendeu? Entende-se comunidade isso. Você e pelo menos mais uma pessoa. A oração em comunidade, ela tem duas formas de ser feita. Tem a forma espontânea e tem a forma utilizando-se de fórmulas. É a forma que utiliza fórmula. Vamos falar dessa primeiro. O que é uma fórmula de oração? É uma oração que já pré-existe, que já tem uma estrutura pré-definida, já tem regras pré-definidas. Um exemplo muito comum, talvez a maior forma de oração em comunidade, é a Santa Missa. A Santa Missa, ela segue regras específicas, ela segue um roteiro específico, né? Ela é uma forma de oração, talvez a forma de oração mais importante que uma comunidade pode ter, entendeu? Então a Santa Missa sim, você pode até pensar, não, mas a Santa Missa não é uma oração, ela é um conjunto de orações, etc, etc. Mas esse conjunto de oração, você pode dar o nome de ritual, se quiser, né? É um ritual, é um rito que contém dentro de si diversos tipos de oração.
diversos tipos de prece. Mas esse ritual, a função dele acaba sendo a mesma de qualquer oração. Ter um diálogo com Deus, ter um relacionamento com Deus, no qual você diz coisas para Deus, agradece a Deus, conversa com Deus. Na Santa Missa, Deus nos fala, por exemplo, através das Santas Escrituras, das leituras da missa, e nós falamos com Ele através das orações. Tem os salmos, tem os cantos, que não deixam de ser orações, tem diversas outras orações ao longo da missa, inclusive a própria oração eucarística, que é usada para a consagração do pão e do vinho. Então, esse ritual da Santa Missa é uma oração, a mais importante para um cristão católico. Temos outras orações feitas em comunidades? Temos o Santo Terço, por exemplo, que costuma se rezar em comunidade muito, né? Temos que segue uma fórmula, né? O Santo Terço segue uma fórmula também. Tem como se começa, tem como se termina, como se faz ele, né? Tem outras orações de comunidades para um momento específico, como por exemplo as exéquias, quando alguém falece, né? É uma oração feita em comunidade, né? Para se despedir daquele ente querido que faleceu, né? Nesse caso a comunidade geralmente é a família e os amigos. Então as exéquias seriam uma forma de oração. Temos outros tipos de oração feitas em comunidade que seguem uma fórmula. Temos tipos de oração que não seguem fórmulas? Temos sim. Muitos grupos se reúnem e fazem orações espontâneas. Geralmente assim, grupos assim de movimentos, se for na nossa igreja assim, movimentos carismáticos, ou se for de outras igrejas, geralmente pentecostais, etc. Eles fazem oração espontânea. A pessoa se reúne com as outras e basicamente ela fala o que sente, o que acha que deve ser falado para com Deus. E todo mundo fala junto. Tá? Então esses são os tipos de oração feita em comunidade. A oração feita de maneira sozinha também pode ser desses dois jeitos. Né? Temos a oração que segue uma fórmula. Você pode rezar um terço sozinho, não tem problema. Você pode rezar uma novena sozinha, não tem problema, né? São orações que seguem uma fórmula. A novena tem aquele roteiro pré-escrito. Cada um dos 9 dias tem um texto para você ler, meditar, e tem uma oração que você faz. O terço também é igualzinho se você for rezar sozinho. A oração espontânea tende a ser diferente. A oração espontânea geralmente é feita de forma mental, na qual você reza dentro da sua mente. Você pode rezar com palavras? Sim, pode. Pode rezar com palavras sem nenhum problema. Mas geralmente ela é feita de forma mental, na maioria das vezes, tá? Porque a pessoa às vezes fica receosa de algum membro da família escutar ela falando sozinha, né? Por assim dizer. Né? A oração, na verdade, você nunca está sozinho. Aliás, eu diria que o melhor tipo de oração, não desconsiderando a Santa Missa, a oração em comunidade, mas o melhor tipo de oração é a oração solitária. Você nunca está solitário. Deus sempre está te escutando. Mas a oração que você faz de maneira solitária, sozinho, sem a participação de outras pessoas. Porque nisso se cria uma maior intimidade para com Deus. Né? A oração é o trato de você que ama Deus e de Deus que ama você. Então é uma relação de amor, entendeu? Então nesse momento da oração, você estando sozinho tem uma maior intimidade com Deus, você não depende de outra pessoa, tá? Mas isso vai de pessoa para pessoa, né? O importante na oração é ela não ser feita em vão, né? Como ser feita em vão? Muitas pessoas rezam, somente quem faz, somente algumas determinadas religiões, né? Que faz aquela oração cheia de gritos, cheia de barulho, né?
exaltada, e saem de lá, saem desse momento de exaltação, né, geralmente com mais de uma pessoa, né, geralmente na igreja das pessoas, e gritam, e pulam, e choram, e dizem que saíram de lá bem, né, e de fato, né, cientificamente falando, momentos de emoção, momentos de desabafo, momentos de choro, ativam certos hormônios no corpo da pessoa e a pessoa de fato sai mais relaxada, sai mais aliviada, né? Sai mais leve, né? Mais de bom humor depois de pular, gritar, saltar. O humor dela melhora, sem dúvida, cientificamente provado. Mas ela sai da oração uma pessoa melhor? Pois é, talvez sim, talvez não, né? A oração ela sempre é transformadora. A oração sempre transforma. Ou ela transforma uma situação, ou ela transforma a sua percepção de uma situação. Mas além disso, ela transforma você. Seja uma situação que muda, ou a sua percepção de uma situação que muda, ela te transforma. Entendeu? A oração sempre é transformadora. Por isso, uma característica da oração verdadeira, da oração feita de fato, é que a oração sempre passa primeiro pelo mais íntimo do seu ser. Então a oração é um exercício também de autoconhecimento. A oração que funciona de verdade, que te liga com Deus, ela é um exercício de autoconhecimento. Até no pensamento óbvio, né? Se você não se conhece, você tem uma visão errada de você. Logo, como se você nem sequer sabe quem é você de verdade, como você pode querer conhecer a Deus, por exemplo? Entendeu? Então é meio que isso. Você tem que se conhecer primeiro. Se conhecendo, você fica capaz de conhecer melhor a Deus, sem sombra de dúvida. Porque você tira aquelas máscaras, muitas vezes, da imagem que você tem de si próprio, né? Muitas vezes a gente não gosta de ver. Existem pessoas que não gostam de ver seus defeitos e existem pessoas que também não gostam de ver suas qualidades. E Deus vê nós do jeito que somos. Mas se a gente chega para Deus falando, pensando em nós de uma maneira que nós não somos, tanto nos defeitos quanto nas qualidades, torna-se uma oração falsa. Que Deus está vendo nós da maneira que nós realmente somos, mas nós não estamos vendo nós na realidade. Nós estamos passando uma imagem que não existe. Só existe na nossa cabeça para Deus. Não é o eu de fato. Então você tem que passar por exercício de autoconhecimento junto com a oração. Nesse sentido, novamente, tem-se uma ênfase na oração solitária, na qual você fica no seu quarto, faz a sua oração. Primeiro você silencia o seu ser, né? Você pode até fazer algumas respirações profundas para se desligar do que está lá fora, né? Da sua vida do trabalho, com a família. Se desliga. Não é esquecer a sua família, o seu trabalho, mas se desligar por um breve momento das obrigações, dos compromissos, né? Para que você não fique rezando e pensando no que vai ter que fazer de almoço, ou rezando, pensando que tem que ir para o trabalho. Por isso que o ideal é você já rezar no momento em que você já solucionou esses problemas, essas obrigações, por assim dizer, entendeu? Reza no momento que você sabe que já está feita a sua janta, você já foi e voltou do trabalho, entendeu? Ou ainda falta bastante tempo para ir para o trabalho, ainda falta um tempo para fazer a comida, entendeu? Ou de manhã ou de noite, reza no momento tranquilo, que você não vai estar com uma tarefa logo depois, 10 minutos depois, por exemplo, entendeu? Primeiro reza num momento tranquilo, depois num lugar tranquilo, num lugar em que você não vai ser incomodado por outras pessoas, nem por telefone, celular, etc. Então escolha o lugar, escolha
o horário. Tente manter ao longo dos dias esse mesmo horário, esse mesmo lugar, porque isso cria um hábito em você. Se associa aquele lugar, aquele horário ao momento de oração. Quando rezar, tire as tensões, tente ficar um tempo parado, assim mesmo. Tente ficar uns 5 minutinhos parado, faça respirações profundas. Pelo menos umas 3 dessas, entendeu? Para se distensionar, para se ficar preparado para se entregar mesmo para aquele momento. Não sabe como rezar? Comece utilizando uma oração conhecida, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze uma Ave Maria, peça para Deus te iluminar naquele momento. E aí converse com Deus na sua mente, ou com as suas palavras, mas faça esse exercício. Às vezes, se você mora com outra pessoa, como eu disse, a oração mental é melhor. Então fique e reze dentro do seu ser. Converse com Deus. Faça uns 5 minutos, uns 10 minutos, ou mais se sentir tocado. Antes da oração, deixe a Bíblia, ou deixe um livro, e leia um trecho daquele livro ou da Bíblia. Não leia um trecho abrindo assim do nada, não. Isso é uma prática não boa, é uma prática ruim. Leia um trecho específico, entendeu? Se você sente no seu ser, eu preciso conhecer mais da vida de Jesus, pegue um dos evangelhos e leia do início, entendeu? Ou, consultando em aplicativos ou sites da internet, veja quais são as leituras que a igreja indica para aquele dia. Não leia a esmo, não pegue simplesmente a Bíblia e abra. Não leia um livro pegando ele, abrindo no meio dele. Não, leia do primeiro capítulo, entendeu? Mas às vezes, depois desse primeiro momento de oração, é interessante você pegar algo e ler, porque essa leitura não vai te dar uma resposta mágica, mas vai te dar certo conhecimento para você encontrar respostas você mesmo sobre o que te aflige, sobre a sua própria vida e vocação. Entendeu? Então aquilo vai te dar o conhecimento. Por isso que indicamos a Bíblia e por isso que o livro não é qualquer livro que você compra. Escolha um livro escrito por um santo da igreja, um livro que tenha já a sua eficácia, o seu conhecimento reconhecido como um bom bom para você evoluir espiritualmente, entendeu? Tem muitas opções. Se vocês tiverem dúvida de livros, eu posso te indicar. Pergunta lá no grupo de WhatsApp que eu indico, tá? Após isso, volte para a oração, né? Agradeça, tente fazer desse momento um momento de escuta. Fique momentos sem falar nada também, tentando meditar, unindo o que você falou com o que você leu, entendeu? Volte para a oração no final. É interessante também, às vezes, ter um caderno com uma caneta perto. Que às vezes vocês têm como que eu vou dizer? Uma reflexão sobre a sua vida. Às vezes aquela leitura que você leu, apesar de não ter nada a ver com o que você está passando em primeira visão, né, à primeira vista, traz uma reflexão sobre algo que você está passando. E é interessante anotar, né? É interessante você anotar. Como se fosse um diário espiritual seu mesmo. Puxa, aquela leitura lá fala de Jesus falando com a multidão. Mas essas palavras me despertaram uma lembrança da minha infância, quando eu vi essa leitura com meus pais. E de certa forma isso trouxe para mim uma reflexão sobre o momento que eu passo hoje. Anote isso, né? Sempre reze também com esse caderno e com essa caneta com você. Guarde bem, como você guardaria um diário da sua vida, guarde bem esse caderno, né? Num lugar que só você mexe, tá? Finalize essa oração tendo o propósito de voltar no próximo dia e faça disso um hábito. Faça disso um verdadeiro hábito. Eu sei que a gente já falou disso nos nossos encontros presenciais, mas é sempre bom assim reforçar e essa revisão serve para isso. Faça da oração um hábito.
Um hábito não solitário, mas de intimidade para com Deus. Faça sempre isso. É muito importante. Sem isso, sem ter uma vida de oração, dificilmente você muda de verdade. E se você não muda, se você permanece o mesmo desde que nasceu, não se tem muito sentido de querer seguir uma religião, seja qual for, entendeu? Toda religião tem que religar você com Deus. Se esse religamento não acontece, perde-se o sentido. Beleza? Então fique com Deus. Se tiver qualquer tipo de dúvida, manda lá no nosso grupo. Até a próxima, se Deus quiser.